Seja muito bem-vindo aqui à aula da Lei 10.048 de 2000, lei essa que trata sobre o atendimento prioritário. E essa lei se encontra aí no edital do BRB 2019, seu futuro emprego, amém? Amém, Senhor, amém. Essa é uma lei bem pequena, né? Muito pequena e, de certa forma, de fácil compreensão. Porém, o examinador consegue utilizar alguns elementos dela de forma capciosa que consegue fazer assim com que o candidato erre as questões, apesar de ser uma lei pequena e tecnicamente simples. E são essas questões capciosas que é o nosso foco aqui, é fazer com que você, além de compreender a lei, compreenda também, obviamente, como que o examinador a cobra, fazendo assim com que você acerte qualquer questão sobre essa respectiva lei. Para isso, eu organizei essa lei, apesar de pequena, em dois pontos. Um ponto que se aplica diretamente ao próprio BRB, né, ao próprio Banco de Brasília, e um outro ponto que são regras gerais, que vai falar sobre transporte, vai falar sobre transporte coletivo, sobre construção, né, que fica para a segunda videoaula. Essa primeira videoaula são aspectos que se relacionam diretamente com o BRB. Estes aspectos se encontram mais especificamente no artigo 1º e no artigo 2º dessa lei, tá? Bem simples, os dois primeiros artigos, artigo 1º e artigo 2º dessa lei. Eu preparei um material reorganizando, né, esses artigos de uma forma que eu entendo mais didática. Esse material está logo aqui abaixo na descrição do vídeo, no link número 1. Na verdade, você tem 3 links logo aqui abaixo. Link número 1, material em PDF de apoio para essa aula. Link número 2, uma playlist com videoaulas gratuitas voltadas aí para o BRB. E o link número 3 é o link que te direciona para informações sobre o curso completo da legislação aplicada ao BRB 2019. Beleza? Tá? Então, sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos. Do que essa lei trata? Ela, no primeiro momento, ela vai tratar sobre o atendimento prioritário. A primeira coisa que a gente tem que, então, começar a ficar ligado é quem vai ter que oferecer atendimento prioritário. Quem deve oferecer atendimento prioritário. E aí a instituição, ela cita, a lei, né? A lei cita 3 grupos institucionais, digamos assim. O primeiro grupo, ela vai falar as repartições públicas. Então, as repartições públicas necessitam oferecer atendimento prioritário. 2, as empresas concessionárias que prestam serviços públicos. Né? Então, qualquer concessionária que presta serviço público também deve oferecer atendimento prioritário. Essas duas se encontram no artigo 1º. Né? Mas lá no artigo 2º vai dizer ainda uma terceira. E vai dizer, além dessas, a oferecerá atendimento prioridade, preste atenção, todas, essa é a palavra mais importante, todas as instituições financeiras. Então, quando ele fala todas as instituições financeiras irão oferecer atendimento prioritário, ele está falando sim do BRB. Sim, ele também está falando da Caixa Econômica. Sim, ele também está falando do Banco do Brasil. Mas sim, ele também está falando do Bradesco, do Itaú. Está falando de todas as instituições financeiras. Essa regra se aplica a todas as instituições financeiras, que diz o seguinte, que elas devem oferecer um atendimento prioritário. Né? Elas devem dispensar, ou seja, oferecer um atendimento prioritário. Então, primeira coisa que eu quero que você lembre é isso. Vamos ao material com o professor para a gente visualizar melhor o que o professor está falando. Olha bem. No tópico 1 do seu material, tem assim, oferecerá atendimento prioritário. Atendimento prioritário. Lá nas setinhas, fala assim, quem? As repartições públicas, 1, que eu falei, e 2, as empresas concessionárias de serviços públicos. Então, essas duas oferecem. Mas, Kenneth, você falou uma terceira. Falei. Essa terceira está no tópico 2 do seu material, que fala assim, é assegurada em todas as instituições financeiras a prioridade de atendimento. Então, isso significa que essa prioridade no atendimento será oferecida nas repartições públicas, nas empresas concessionárias
e em todas as instituições financeiras, inclusive Itaú, Bradesco, né, o BRB, Caixa Econômica, Banco do Brasil, entre outros. Beleza? Então, todas as instituições financeiras também irão ter que oferecer esse atendimento prioritário. Foi o que nós vimos até aqui. Só que aí a gente tem que responder uma outra pergunta. Beleza, essas devem oferecer o atendimento prioritário, mas atendimento prioritário a quem? A quem esse atendimento prioritário deve ser oferecido, né? E aí ele me dá um rol, preste atenção, de seis categorias, digamos assim, que terão este atendimento prioritário. 6 categorias. A primeira categoria é a pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência terá um atendimento prioritário. Preste atenção que aqui, nesse primeiro momento, ele usa o termo pessoa com deficiência. Lá na frente ele fala portador de deficiência e tal. Vai dar na mesma, apesar de entender que essas terminologias não significam a mesma coisa. Mas para a lei, né, é meio que sinônimo, tá? Então, nesse primeiro momento ele fala pessoa com deficiência. Entenda pessoa com deficiência 1. Pessoa com deficiência é aquela que tem alguma deficiência física, alguma deficiência intelectual, não é? Ou alguma deficiência mental. Perfeito? Então isso significa que engloba aqui a pessoa com deficiência, aquelas com transtorno global do desenvolvimento, tá? Engloba aqui, por exemplo, um autismo, né? Uma pessoa com autismo, certo? Uma pessoa autista, ou melhor, né? Uma pessoa autista engloba aqui, tá? Por quê? Porque é uma pessoa com deficiência. Então todas as pessoas com deficiência terão esse atendimento prioritário. Aonde? Nas repartições públicas, nas empresas concessionárias de serviço público e também nas instituições financeiras, todas as instituições financeiras. Depois ele fala do idoso, só que aí ele me dá uma idade para esse idoso. Ele fala o idoso igual ou com superior, ou idade superior a 60 anos. Então, para essa lei, para se aplicar essa prioridade de serviços, nas repartições públicas, instituições financeiras e concessionários de serviço público, é necessário que a pessoa tenha pelo menos 60 anos. É igual ou superior a 60. É igual ou superior a 60. Depois disso, ele fala das gestantes. Gestantes, não fala do tempo de gestação. É gestante. Se é gestante, independentemente do tempo da gestação, se encontra dentro da prioridade. Depois ele fala das lactantes, ou seja, as mulheres que estão amamentando, né? As lactantes também estão aqui. Ele também não diz nenhuma outra definição de lactante, né? Ou seja, tempo que está amamentando a criança, idade da criança, não tem nada disso. Ele só fala das lactantes, né? Das lactantes. É lactante? Beleza. Então, tem direito ao atendimento prioritário. Depois ele fala das pessoas com criança de colo. É uma outra definição genérica, né? Que já vai ter até jurisprudência, né? Voltada sobre esse assunto, mas basicamente quando a gente fala sobre criança de colo, é qualquer criança que necessita do colo dos pais, ou seja, que essa criança não consegue permanecer sozinha sem estar no colo, tá? Por exemplo, sei lá, não tem idade, tá? Eu tenho medo de colocar idade para você entender que tem idade, mas não tem idade. Basicamente, ele está falando o seguinte, solta o menino no chão. Se o menino ficar correndo, começar a derrubar tudo, ele é uma criança de colo, tá? Se é uma criança que derruba tudo na sessão, é uma criança de colo. Beleza? Então, essa criança, se essa mãe ou este adulto, nesse caso, ele fala a pessoa. Tanto faz se é a mãe, tanto faz se é o pai ou qualquer outra pessoa. É a pessoa com criança de colo, não necessariamente a mãe. Cuidado que isso pode virar um peguinha. Ele vai falar para a mãe com criança de colo e excluir as outras possibilidades. Estaria errado. Por quê? Porque ele fala pessoa com criança de colo, independentemente da idade, tá? É uma definição subjetiva, o que é ou o que deixa de ser uma criança de colo, tá? E por fim, os obesos. Ele vai falar, os obesos também terão esse atendimento prioritário. Também terão esse atendimento prioritário. Tranquilo até aqui? Então volte comigo no material para a gente visualizar uma coisa aqui que o professor está falando. Olha bem,
Então, no tópico 1, nós vimos, temos atendimento prioritário, oferecido por quem? Pela repartição pública e pela empresa concessionária de serviço público. A quem? Às pessoas com deficiência, aos idosos com idade superior a 60 anos, às gestantes, às lactantes, às pessoas com crianças de colo e aos obesos. Né? No tópico 2, eu reafirmo isso. Eu disse, todas as instituições financeiras, todas, terão a prioridade de atendimento, porque é assegurada a essas pessoas. Né? A quais pessoas é assegurada a prioridade de atendimento? A pessoa com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos. Beleza? Essas são as pessoas que terão aí atendimento prioritário, seja na repartição pública, seja na empresa concessionária, seja aí nas instituições financeiras, em todas as instituições financeiras, seja em qualquer uma delas. Tranquilo até aqui? Beleza? Só que aqui tem um detalhe que me chama bastante atenção, que se o examinador ele for safo, ele consegue derrubar o candidato com ela. Porque a lei, quando ela está tratando sobre o artigo 1º, ela coloca o seguinte em seus parágrafos, que estão obrigadas, aqui no tópico 1, em relação à repartição pública e à empresa concessionária de serviço público. Preste atenção, somente as repartições públicas e as empresas concessionárias de serviço público. Essa regra não se aplica às instituições financeiras. Essa regra se aplica apenas e exclusivamente às repartições públicas e às empresas concessionárias de serviço público. Repito, ela não se aplica às instituições financeiras. Ela se aplica somente às repartições públicas e empresas concessionárias de serviço público. Qual regra, Kennedy? A regra de atender a prioridade? Não, atender com prioridade, todas têm que atender, como nós vimos até aqui. É essa regra que se encontra neste ponto aqui, neste ponto que eu estou deixando marcado aqui. Neste ponto, especificamente, só se aplica às repartições públicas e às empresas concessionárias de serviço público, que diz o seguinte, que estão obrigadas a dispensar. Dispensar, amados, é atender, é oferecer, tá bom? Pode puxar uma setinha e escrever assim. Dispensar significa oferecer. Você pode até trocar. Estão obrigadas a oferecer atendimento prioritário, tá? Esse dispensar é oferecer. Estão obrigadas a dispensar, ou seja, oferecer atendimento prioritário. E aqui que entra um detalhe. Por meio de serviços individualizados, que assegure o tratamento diferenciado e atendimento imediato. Essa regra que deve ser oferecido serviços individualizados, que garante um tratamento diferenciado e atendimento imediato, apesar de você entender que elas também podem ser aplicadas pelas instituições financeiras, a lei, em nenhum momento, obriga as instituições financeiras a oferecer isso. Na verdade, ela obriga apenas as repartições públicas às empresas concessionárias de serviço público. Oferecer o atendimento prioritário de forma, por meio de serviços individualizados, que assegure o tratamento diferenciado e o atendimento imediato. Serviço individualizado e o tratamento imediato e atendimento imediato. Esse serviço individualizado é obrigatoriedade das repartições públicas em empresas concessionárias. Esse serviço individualizado não é obrigatória para as instituições financeiras. Sim, eles são obrigados a oferecer a prioridade de atendimento. As instituições financeiras são obrigadas a oferecer prioridade de atendimento. Mas em nenhum momento a lei obriga que eles a façam com serviços individualizados. Isso significa que cada instituição financeira vai oferecer essa prioridade de atendimento dentro das suas próprias demandas, dentro das suas próprias necessidades, dentro das suas próprias ações, com regras próprias, seguindo as regras que tratam sobre o direito dessas pessoas supracitadas. Obviamente, então, que o examinador ele pode utilizar essa afirmação para te enganar. Ele vai dizer que
as instituições financeiras, elas são obrigadas a oferecer prioridade de atendimento. Até aí certo, elas são obrigadas. E aí ela fala, por meio de serviços individualizados, tratamento diferenciado de atendimento imediato. Aí está errado, porque isso não está na lei. A lei só fala que por serviço individualizado, tratamento diferenciado, é para as repartições públicas e empresas concessionárias de serviços. Apenas para essas. Vamos aos exercícios sobre esses dois pontos aqui da lei, que são bastante simples, mas que é importante você saber. A questão 1 fala assim, nos termos da Lei 10.048, de 8 de novembro de 2000, sobre o atendimento prioridade nas repartições públicas, julgue os itens. Antes de ir para a lei, só lembrando uma coisa para você. Aqui abaixo, na descrição do vídeo, tem o link número 1 com esses exercícios e com essa teoria que eu preparei aqui para você. Então vai lá, baixa, responde as questões sozinho antes de vir aqui ouvir os meus comentários, tá? Dá uma pausa no vídeo, responde e depois volta aqui para ouvir os comentários em relação a essas questões, beleza? Tal. No link 2, playlist com outras videoaulas gratuitas e no link 3, tem aí o curso completo com a legislação aplicada ao BRB. Beleza? Tranquilo? Agora sim, vamos aos exercícios. Olha lá. Então, a questão 1 está dizendo o seguinte aqui para gente. Nos termos da Lei 10.048, de 8 de novembro de 2000, sobre o atendimento prioritário nas repartições públicas, julgue os itens. Então, atendimento prioritário aonde? Nas repartições públicas. É isso que ele está falando. 1. Terão atendimento prioritário às pessoas com deficiência. Tem sim, não tem? Pessoa com deficiência tem atendimento prioritário. A 1 está certa. 2. Terão atendimento prioritário os idosos com idade igual ou superior a 65 anos. Errado, né, amados? Porque é igual a 60, igual ou superior a 60 anos e não 65. Fazendo assim o 2 ficar errado. 3. Terão atendimento prioritário às gestantes e às lactantes. Certo, né? Porque ele fala prioridade gestantes e lactantes. Sim, tanto gestante quanto lactante tem prioridade no atendimento prioritário nas repartições públicas. Correto. 4. Terão atendimento prioritário às pessoas com crianças de colo, desde que menores de 3 anos de idade. Errado, porque não existe essa condição para a criança. Não. Lá diz, terão atendimento prioritário às pessoas com criança de colo. É isso que a lei diz. Né? Esse desde que menores é uma condição inexistente. Sendo assim, o item 4 está errado. E a 5, terão atendimento prioritário os obesos. Os obesos têm atendimento prioritário, conforme a lei. Né? Nas repartições públicas, nas empresas concessionárias de serviço público e em todas as instituições financeiras. Os obesos têm atendimento prioritário, sendo assim o 5 está correto. Vamos à questão, marque a sequência correta. Estão corretas a 1, a 3 e a 5. 1, 3 e 5, letra A, são os itens corretos aí. Vamos ao item 2, olha o que ele diz. Nos termos da Lei 10.048, de 8 de novembro de 2000, terão atendimento prioritário os obesos nas 1. Repartições públicas. Obeso tem atendimento prioritário na repartição pública, conforme a lei? Sim, tem, tá certo. 2. Empresas concessionárias de serviço público. Tem? Tem, obeso tem. 3. Todas as instituições financeiras. Tem, tá certo. 4. Empresas públicas e privadas. Errado, porque a lei não fala das empresas públicas e privadas, ela fala de empresas concessionárias de serviço público. Não tem essa questão de empresa privada aqui, sendo assim a 4 pula o corguinho, fazendo ela ficar errada. Então estão corretas a 1, a 2 e a 3, letra A novamente, é o item correto da 2. E a última questão, a questão 3, diz assim: nos termos da Lei 10.048, de 8 de novembro, julgue os itens, julgar os itens novamente. 1. As repartições públicas estão obrigadas a dispensar atendimento prioritário por meio de serviço individualizado, que assegure tratamento diferenciado e atendimento imediato às pessoas com crianças de colo. Primeiro ele fala da repartição pública, que está obrigada a dispensar atendimento prioritário. Até aqui, verdade.
Por meio de serviço individualizado, sim. Serviços individualizados se aplica à repartição pública. Que assegure o tratamento diferenciado, sim, e atendimento imediato às pessoas com criança de colo. Tá correto. É as pessoas. Não é somente as mães, não é somente os pais, é as pessoas com criança de colo. O 1 está certo. O 1 está certo, sim. Beleza? 2. As empresas concessionárias de serviço público, ok, concessionárias de serviço público, estão obrigadas a dispensar atendimento prioritário. Sim, dispensar é oferecer, lembra? Dispensar atendimento prioritário, oferecer. Por meio de serviços individualizados, ok, serviço individualizado se aplica a concessionária de serviço público, sim, que assegurem um tratamento diferenciado e atendimento imediato às pessoas com deficiência. Correto, né? Ele fala de atendimento diferenciado e imediato para as pessoas com deficiência. O 2 também está correto. Vamos ao item 3. As instituições financeiras estão obrigadas a dispensar atendimento prioritário por meio de serviços individualizados. Amados, instituição financeira, ela é até obrigada a oferecer atendimento prioritário mesmo. Mas, por meio de serviço individualizado, não se aplica às instituições financeiras. Esse serviço individualizado, conforme está aí no material, né, e o artigo 1º da lei, vai se aplicar apenas às repartições públicas às empresas concessionárias de serviço público, esses serviços individualizados. Esses serviços individualizados não se aplica às instituições financeiras. Não se aplica a ela. Fazendo assim, o item 3 está errado, né? Está errado. Aparentemente está certo, mas está errado, porque esse serviço individualizado não se aplica às instituições financeiras. Kennedy, o examinador não colocou todas as instituições financeiras. Ele não precisa colocar todas. Porque se ele coloca instituições financeiras, as instituições financeiras, é óbvio que se aplica a todas. Né? As instituições se aplica a todas. A ausência do todas não faz o item ficar errado. Não é a ausência do todas. Perfeito? O que faz o item ficar errado é exatamente essa ideia de serviços individualizados para ela. Sendo assim, a 3 está errada. Vamos a 4. As repartições públicas em empresas concessionárias de serviço público estão obrigadas a dispensar atendimento prioritário. Perfeito. A repartição pública em empresa concessionária deve dispensar atendimento prioritário, ou seja, oferecer, por meio de serviços individualizados, que assegure o tratamento diferenciado e atendimento imediato, somente aos idosos com idade superior aos 60 anos. Esse somente aos idosos com idade superior a 60 anos faz o item ficar errado, porque lá fala igual ou superior a 60. Superior a 60 é acima de 60, né? Fazendo o item ficar errado. Somente ao idoso com idade superior a 60, exclui quem é de 60 anos. Exclui os de 60, porque ele fala superior a 60. Né? A lei é clara quando ela fala igual ou superior a 60. Até voltar lá no item, ele fala, ó, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos. Igual é 60. Superior a 60 é 61 anos. Isso é superior a 60. Tá? Então, o item está errado porque ele exclui o igual a 60, colocando somente com idade superior a 60 anos, fazendo assim o item 4 ficar errado. E a 5 fala assim: as repartições públicas estão facultadas a dispensar atendimento prioritário por meio de serviço individualizado que assegure tratamento diferenciado de atendimento imediato aos lactantes. O item está de graça. Repartição pública não é facultada, ela é obrigada, é obrigatório dispensar, ou seja, oferecer atendimento prioritário às pessoas, aqui no caso, aos lactantes. O item 5 está errado também, sendo assim, estão corretas. Estão corretas 1 e 2, letra B. São as únicas corretas aí. São as únicas corretas. Crianças minhas, que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu. Tchau, tchau.